Fala pessoal, beleza? Vamos falar agora sobre as aplicações dos logaritmos na resolução de equações exponenciais. Lembra que quando você vai resolver uma equação exponencial, o seu objetivo é fazer com que os dois membros sejam potências de uma mesma base para que nós possamos igualar as bases e os expoentes. Só que em alguns casos isso não é possível. Para isso, nós utilizamos uma consequência da definição que diz que se x é igual a y, então o logaritmo de x é igual ao logaritmo de y. Em outras palavras, você vai pegar uma igualdade e aplicar logaritmo dos dois lados. Tudo bem? Agora, quando é que você vai usar esse artifício? Quando é que você vai usar essa consequência da definição? Quando você tiver uma equação exponencial e não conseguir colocar as duas potências numa mesma base. Olha só, aqui eu trago um exemplo para vocês. Dados os logaritmos de 2 e de 3 na base 10, eu peço para você determinar o valor de x nessa equação. 2 elevado a x menos 2 igual a 3. Perceba que não tem como você colocar as duas potências numa mesma base. Então o que é que eu vou fazer? Vou aplicar logaritmo nos dois membros. Sendo assim, nós teremos logaritmo de 2 elevado a x menos 2 igual a logaritmo de 3. Aí você pergunta, Júnior, e a base do logaritmo? A base do logaritmo vai depender da informação que a questão te deu. Ora, o logaritmo que nos foi dado foi um logaritmo decimal, um logaritmo de base 10. O que significa dizer que o logaritmo que nós devemos utilizar deverá ser de base 10. Tranquilo? Beleza. E chegando aqui, nós vamos utilizar, quando necessário, as propriedades operatórias. Quando necessário, não, porque sempre vai ser necessário. Tudo bem? Agora, cabe à nossa análise perceber qual propriedade você vai usar em cada situação. Nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x menos 2 aqui, que está como expoente, e vou passar multiplicando o logaritmo. Então, nós teremos x menos 2, que multiplica o logaritmo de 2, igual ao logaritmo de 3. Ora, acabou. Porque o logaritmo de 2 você tem. O logaritmo de 3 você também tem. Então, nesse caso, nós teremos x menos 2 vezes o logaritmo de 2, que é 0,3, igual ao logaritmo de 3, que é 0,48. Tá vendo como é fácil? Próximo passo. O logaritmo de 3, o 0,3 ele está multiplicando, eu passo dividindo. Então, nós teremos x menos 2 igual a 0,48 dividido por 0,30. Isso aqui, 0,48 sobre 0,30, olha só, 0,48 sobre 0,30, eu posso escrever como sendo 48 sobre 30. Tranquilo? Tiro a vírgula porque nós temos duas casas decimais, tanto no numerador como no denominador. Em seguida, eu vou simplificar. Por 6 dá 8, por 6 dá 5. Isso aqui, se você ainda quiser, é 1,6. Isso significa dizer que x menos 2 é igual a 1,6. Isso significa dizer que x vale 3,6. Já que o 2 é negativo, passaria positivo. Então, nós determinamos assim o valor aproximado para x, utilizando a consequência da definição e as propriedades operatórias. Tranquilo? Beleza. Vamos para o segundo exemplo. Novamente, se você fatorar o 6, vai dar 2 vezes 3. Fatorando o 12, você vai encontrar 2 ao quadrado vezes 3. Não dá para colocar numa mesma base. Então, o que é que eu vou fazer? Logaritmo dos dois lados. Logaritmo de 6 elevado a x igual ao logaritmo de 12. Lembrando, base 10, porque as informações que nós temos é de base 10. Continuando, nós teríamos
O x como expoente vai sair do logaritmo. Então nós teríamos x que multiplica o logaritmo de 6 igual ao logaritmo de 12. Pronto, temos um problema aqui para resolver. Nós temos o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. E o que apareceu aqui foi o log de 6 e o log de 12. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar tanto o 6 como o 12 e vou fatorar. Vou transformar num produto. Lembra que nós vimos o logaritmo do produto, o logaritmo do quociente e o logaritmo da potência. Daí nós teremos x vezes o logaritmo de 6, que é 2 vezes 3. Igual o logaritmo de 12, que é 2 ao quadrado, vezes 3. Fatorando 12, você tem 4 vezes 3. Beleza? X que multiplica. Logaritmo de 2 vezes 3 é o mesmo que logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Igual logaritmo de 2 ao quadrado mais o logaritmo de 3. X, vou colocar um pouquinho mais para cá, que multiplica. Log de 2 é 0,3. Log de 3, 0,48. Igual, olha só, esse 2 aqui como expoente, ele sai multiplicando. Então nós teremos duas vezes o logaritmo de 2, vou colocar logo o valor aqui, que a gente já está substituindo, né? Duas vezes o logaritmo de 2, que é 0,3, mais o log de 3, que é 0,48. X que multiplica 0,78 é igual 0,6, vamos ganhar tempo, 0,6 e 0,48 dá 1,08. Isso implica dizer que o x vai ser igual a 1,08 dividido por 0,78. Concorda que eu posso tirar a vírgula porque o número de casas decimais é o mesmo? Vou trazer aqui para cima. Daí, eu posso dizer que x é 108 dividido por 78. É uma opção sua fatorar de uma maneira direta. Caso contrário, você pode ir dividindo passo a passo. Aqui, por exemplo, eu poderia escrever x igual 108 por 2 dá 54. Por 2 dá 27. 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Lembra que nós já fizemos muitos cálculos assim. Facilita a sua vida. Dividido por 78 por 2 dá 39. Confere? 39 dividido por 3 dá 13. Que é primo. Então, ó, cancelando esse 2 com esse 2, esse 3 com esse 3, o que nos sobrou foi 9 vezes 2, 18 dividido por 13. Esse seria o valor de x. Chegou numa fração irredutível? Pode parar. Beleza? Aqui nós já pegamos as duas equações prontas. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar um problema daqueles que nós trabalhávamos em função exponencial e vamos trazer para esse contexto. Lembra que naquele tipo de problema, a gente chegava numa equação exponencial onde a gente conseguia colocar as duas potências numa mesma base. Agora vai acontecer o quê? A gente vai fazer a mesma coisa que nós fazíamos, porém, nós vamos chegar numa equação desse tipo onde nós vamos precisar usar logaritmo. Beleza? Então vamos lá. Para isso, eu vou pegar uma questão do módulo de vocês. Quem quiser aí ir se adiantando, você pega o módulo na página 52. E nós vamos resolver na página 52 a questão número 30. Página 52.
página 52, questão número 30. Vamos lá. O cara diz o seguinte: um capital C aplicado a juros compostos a uma taxa unitária e por período, produz ao final de N períodos o montante M dado por... O que foi que ela enunciou? Aquela formulazinha de juros compostos. M, que é montante, é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Que é aquela formulazinha, valor futuro é igual ao valor inicial, valor presente, vezes 1 mais I elevado a N. Tranquilo? Beleza, vamos embora. M, montante, é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada a N períodos, ou T, tanto faz. Nessas condições, utilizando-se log de 2 igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,48, o capital de R$2.000, um capital de R$2.000, aplicado a juros compostos a uma taxa de 20% ao ano, a taxa é de 20% ao ano, produzirá o montante de R$5.000, ao final de um período de... Lembrando, se nós utilizarmos a taxa em ano, o tempo vai aparecer em ano. Tranquilo? Beleza então, beleza então. O cara nos deu o montante, vou substituir. Ele nos deu o montante, que é 5.000, o capital, que é 2.000, multiplicado por 1 mais, a taxa é 20%, 0,2 elevado a N. Então, o 2.000 que está multiplicando, eu passo dividindo. Vai ficar 5.000 dividido por 2.000 igual a 1,2 elevado a N. Beleza. Próximo passo. Esses 3 zeros saem com esses 3 zeros. O que foi que sobrou? Sobrou 5 sobre 2 igual a 1,2 elevado a N. Chegamos naquela equação exponencial na forma elementar. O que é que eu vou fazer agora? Como eu não consigo colocar numa mesma base, eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Vai ficar o logaritmo de 5 sobre 2 igual ao logaritmo de 1,2 elevado a N. Beleza? No primeiro membro, você já sabe de cara o que é que tem que fazer. É uma divisão. Eu vou transformar numa subtração. Logaritmo de 5 menos o logaritmo de 2. Igual. No segundo membro, tem duas coisas a se fazer. Primeira, o N sai do logaritmo. Então, você vai ter N que multiplica o logaritmo de quem? Eu trouxe parênteses daqui. Tem como fatorar 1,2? Não. Então você transforma em fração. 12 sobre 10. Ah, Júnior, então o próximo passo é simplificar a fração. Não simplifique, vou te dizer por quê. Nesse caso até dá para simplificar, porque a gente vai ter que calcular o logaritmo de 5 aqui. Mas preste atenção. Se aparecer um 10, a base não é 10? Então não tire não simplifique não, porque só vai lhe dar trabalho. Tranquilo? Sempre que aparecer o 10, quando você for simplificar aqui por 2, vai aparecer um 5. E o logaritmo de 5 você não tem. Nesse caso não vai fazer diferença, porque a gente vai ter que calcular ele aqui. Tranquilo? Mas vamos lá. Vamos em frente. Nesse caso, nós teríamos o seguinte. Vamos aplicar logo aqui a propriedade. Logaritmo de 5, que eu não conheço, menos o logaritmo de 2 vai ser igual a N que multiplica o logaritmo de 12 menos o logaritmo de 10. Beleza? Agora veja só. Júnior, aquele probleminha para a gente resolver. Qual? Esse aqui, ó. O logaritmo de 5 na base 10. Eu não tenho. Mas é fácil. Olha o que você vai fazer. Eu vou colocar aqui, se liga. Ó. O logaritmo de 5
é a mesma coisa que o logaritmo de 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Isso significa dizer que isso aqui vai ser igual ao logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Log de 10 na base 10 é 1. Menos o log de 2 é 0,3. Isso aqui vale 0,7. Resolvemos um problema. Beleza? Vamos lá. Daí, nós teremos log de 5 é 0,7 menos 0,3 igual a n que multiplica. Logaritmo de 12 é o logaritmo, para facilitar a nossa vida, de 2 vezes 2 vezes 3, menos o logaritmo de 10 que vale 1. Então, 0,4 é igual a n que multiplica. Aqui você tem uma multiplicação. Vai ficar log de 2 mais log de 2 mais log de 3 menos 1. Júnior, eu poderia colocar 2 ao quadrado? Claro que sim, como a gente fez no outro exemplo. Mas eu achei melhor assim, porque a questão já está dando muito trabalho, já está muito extensa. Aqui eu tenho 0,4 igual a n que multiplica 0,3 mais 0,3 mais 0,48 menos 1. 0,4 é igual a n que multiplica 0,6 mais 0,48 dá 1,08 menos 1 dá 0,08. Está multiplicando, passa dividindo. Então, n vai ser igual a 0,4 dividido por 0,08. Se liga, duas casas decimais e aqui só tem uma. O que é que eu faço? Eu completo com uma casa decimal e tiro a vírgula. 40 dividido por 8, n é igual a 5. 5 o quê? 5 anos. Então, pessoal, como eu já havia falado para vocês em alguns momentos, o uso das propriedades operatórias é simples. São sempre as mesmas. Se é multiplicação, transforma em soma. Se é divisão, transforma em subtração. Se é potência, transforma em multiplicação. Beleza? Multiplicação em adição, divisão em subtração, potência em multiplicação. Agora, o que é que você tem que ter? Paciência. Porque na maioria das vezes, os cálculos são extensos. Então você tem que ter paciência. Com uma certa prática você pode ir diminuindo o seu trabalho. Beleza? Então, por enquanto, é só. Valeu?